Ai, que bom, voltamos. Voltamos, minha gente. Tivemos aqui uns problemas técnicos. Não estou conseguindo ver os comentários de vocês. Então, esse é o segundo vídeo dessa oficina. O primeiro vídeo eu fiz um aquecimentozinho rapidinho com uma música da Martinha do Coco, que se chama Cocumã, que é a Martinha contando um pouco da trajetória dela com o coco, e entre os lugares que ela passou, né? Recife e Brasília. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre corpo e território, e eu sinto que tem muito a ver com essa música da Martinha do Coco, depois você pode procurar e ouvir, com que a gente vai conversar um pouco, né? Que é justamente essa trajetória de um corpo, no caso ali da Martinha, né? Desse corpo que saiu ali do Recife, veio para Brasília e que se deixou e que foi atravessado por esses espaços, né? Martinha, na música do Cocumé, ela fala um pouco sobre isso, sobre essa travessia, né? Ela fala de Olinda e fala do Cerrado brasiliense. E a Martinha está ali morando no Paranoá, e ela fala muito sobre essa região dela, né? Sobre o Paranoá. E, inclusive, tem atividades culturais dentro das escolas do Paranoá, né? Ela é uma grande mestra da cultura popular e que traz muito a importância de se reconhecer dentro desse território. Então, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje com vocês. Então, vou começar me apresentando, né? Na verdade, primeiro quero agradecer profundamente esse convite da Thaís. Sinto que esse projeto é um projeto bem importante, assim, justamente para a gente conseguir ativar o pertencimento, né? O pertencimento, para mim, é uma grande potência de cura, assim, a gente se sentir pertencente a esse espaço que a gente vive aqui, né? E também a esse espaço que a gente vive aqui, para além desse que a gente vive aqui, o espaço que a gente vive aqui. Então, te agradeço, Thaís, muito grata pelo convite. Eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês. Gostaria muito de ver, mas não estou conseguindo ver agora. Como será, gente, que vê os comentários? Tudo bem. Então, quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória com esse tema, né? Então, eu moro aqui na Vila Planalto, nasci aqui. A minha avó é pioneira da Vila Planalto, minha avó materna, veio de Minas Gerais, chegou aqui na vila. Não era vila ainda, era um acampamento, né? O meu avô veio construir a cidade, colocar tijolinho, na verdade, ele era carpinteiro. E a minha avó veio acompanhando meu avô para ficar perto dele e também fez seu trabalho construindo a vila, né? Aqui, então, a gente era um acampamento e as mulheres foram reconhecendo que dentro desse acampamento, que era um acampamento para os construtores, para os candangos, as mulheres que ficavam, né, os homens iam para a obra, iam construir a cidade, a capital, e as mulheres ficavam no acampamento, né? Teve essa fase. Houve uma fase onde só haviam homens aqui nos acampamentos e teve alguma outra fase que as mulheres começaram a chegar. E os seus companheiros saíam para as obras aqui na proximidade do plano piloto, né? Para construir o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada. E as mulheres ficavam. E as mulheres ficavam com suas crianças e elas começaram a perceber que elas tinham que se mobilizar ali naquele espaço, né? Então elas começaram elas criaram um coletivo de mulheres, na verdade 10 mulheres de todas essas que ficavam aqui, formaram um grupo chamado Grupo das 10, e esse grupo elas faziam algumas reivindicações aqui para a vila, como o posto de saúde, a creche pioneira. Tudo isso era muito sonho naquela época, mas que hoje é realidade, né? A gente tem um posto de saúde, a gente tem uma creche pioneira, a gente tem uma escola que está num processo, mas, né, ficou bastante tempo aí funcionando. Então, toda essa história, né, eu fui recuperando ela. E eu comecei a recuperar a história da Vila Planalto, começou a fazer sentido para mim escutar, fazer essa escutatória das pessoas da Vila Planalto, porque essa não é uma história oficial, né? Você não encontra em muitos livros o que aconteceu aqui nesse território, né? Você não encontra em muitos livros. Tem alguns textos acadêmicos, pesquisadores ali da UNB,
tem algumas coisas, mas você não encontra isso nos livros de história oficiais, não tá escritinho isso lá. Então, eu comecei a recuperar essa história, que é a minha história. Ai, eu tô vendo os comentários, glória a Deus. Que bom, gente, comentem pra gente bater papo, pra eu não ficar aqui falando sozinho. Assim, com essa sensação de que não tem ninguém aqui. Então, eu fui estudando, né, no meu ensino educacional aqui pelas escolas públicas de Brasília, do Plano Piloto. Eu tive a grande oportunidade e o privilégio de fazer exatamente o caminho trilhado pelo Anísio Teixeira, né? Então, eu fazia escola-parque, fazia escola-classe, fazia escola-parque uma vez por semana. A escola já mandava para uma outra escola, né? O Fundamental já mandou para o Fundamental 2, que já mandou. E aí, nessa transição toda, eu saí da Asa Norte e fui para o Centro de Ensino Médio Setor Leste, porque minha mãe gostava muito dessa escola, então ela fez aquele processo lá de ficar na fila, e eu consegui uma vaga nessa escola, no Centro de Ensino Médio Setor Leste. E lá nessa escola, que fica longe da vila, fica na Asa Sul, eu fiz um projeto que chamava Revivendo Êxodos. E esse projeto, ele tem três principais pilares, que é identidade, patrimônio e meio ambiente. Então, com esse projeto, eu comecei a me situar aonde eu estava. Não só ali na escola, na Asa Sul, Brasília, mas também de uma forma mais profunda, me situar no meu território físico aqui, geográfico aqui, Vila Planalto, né? Estudar a identidade, estudar o patrimônio, estudar o meio ambiente. E todo esse projeto, ele nos colocava numa forma muito investigativa, né? Esse projeto, na verdade, agora está acontecendo em várias escolas públicas de Brasília. Quem sustentava esse projeto lá no Setor Leste era o professor Luiz Guilherme, que era um professor de história, é um professor de história maravilhoso. E ele conseguia colocar as coisas para a gente, dentro dos 50 minutos de projeto que a gente tinha durante a semana, de uma forma muito instigante. Então, foi ali que eu comecei a entender o quanto é gostoso pesquisar, né? O quanto é gostoso ouvir as minhas perguntas, né? Eu tinha o quê? 16, 17 anos? 15? Eu comecei a ouvir essas... Eu comecei a ficar instigada a fazer essa pesquisa, né? A ouvir, isso que eu ia dizer, a ouvir as minhas perguntas. Eu moro na vila. Por que eu moro na vila? O que eu tô fazendo aqui? Mãe, e começar a ouvir as pessoas, né? Como fonte de pesquisa também. Então, eu comecei a pesquisar para fazer os boletins informativos da escola, para fazer a monografia. No primeiro ano, a gente construiu uma monografia coletiva. Para fazer a revista, tudo que a gente ia fazendo, né? Eu precisava pesquisar e comecei a escutar as histórias. Isso foi me fertilizando, me cativando, entender que esse lugar aqui que eu moro só existe por causa de 10 mulheres que bateram o pé, não quiseram sair daqui, né? Quando a CI começou a remover as pessoas, né? Como invasores, começou a remover as famílias que vieram para construir a cidade de Brasília, as mulheres aqui da vila não quiseram sair, muitas delas, né? E eles começaram a mandar todas essas pessoas para Ceilândia, para outros lugares, para o entorno, né? O Plano Piloto, nessa perspectiva aqui que eu escutei, não fazia parte do sonho que pessoas morassem aqui, tão perto do Plano Piloto, né? E pessoas pobres, os construtores, né? E é muito engraçado, assim, quero muito falar isso, que num primeiro momento, esses eram os construtores, né? E uma história falada muito na perspectiva dos homens, os homens construtores, né? Depois a gente recebeu esse outro nome, candangos, os candangos que vieram para construir Brasília, né? A gente tem até aquela obra lá na Esplanada, dos candangos se abraçando. E depois disso, depois de um tempo, quando a história foi começando a ser vista por outros ângulos, não só pelo ângulo oficial,
foi pronunciado um novo nome, que é pioneiro. Então, a gente passou dessa transição de construtor para candango para pioneiro, né? As pessoas receberam esse título, finalmente, que é muito importante na minha perspectiva, né? Essas pessoas realmente são as pessoas pioneiras dessa cidade aqui, como eu conheço. Então, a partir do Revivendo Êxodos, eu fui começando a ficar instigada a pesquisar a vila, e pesquisei nesse lugar de escutar, de escutatória. Então, eu mapeei algumas pessoas que eu gostaria de escutar, e ir até a casa das pessoas, né? A minha avó é uma grande fonte para mim de pesquisa, e eu começava lá com o meu caderninho, anotando as coisas e tal. E aí eu comecei a entender que é um pouco diferente você pesquisar fora do seu território, num território que você não está vinculado afetivamente, né? Não necessariamente você vai lá, e pesquisar dentro do meu território, onde eu estava vinculada afetivamente. Então, as histórias que eu ouço, que eu ouvi da minha avó, eu comecei a perceber que eu estava criando dentro de mim, que eu estava recebendo essas histórias e criando dentro de mim uma continuidade para essas histórias. Como? Deixa eu dar um exemplo. A gente tem aqui o Armazém do Geraldo, né? Que hoje é um armazém grande, né? Mas antes esse armazém era uma vendinha feita de madeira batida. Eu tenho alguns flashes de memória de terem alimentos dentro de umas caçambas grandes assim, alimento de bicho, milho, farinha. E eu lembro que eu, criança, enfiava os 2 braços assim no milho, ficava enfiando os braços assim no milho. Eu lembro disso. Então, minha avó me conta algumas histórias do Armazém do Geraldo. Hoje, o Armazém do Geraldo é uma outra coisa, né? Um mercado grande que recebe muitas pessoas que moram aqui no Life, né? As pessoas que estão morando ali no lago, ocupando a margem do lago, que inclusive isso fere o plano diretor de Brasília, né? A margem tem que estar para uso comum. Mas ali não está, não, né? Na maioria dos prédios está fechado, então mudou muito esse mercado. E aí as histórias que a minha avó me conta, elas vão sendo tecidas num lugar muito profundo e interno com o que eu vejo hoje. Então, eu fui começando a entender que esse movimento de ouvir e de viver vai criando em mim um perceber a vila. Eu tenho uma forma específica minha de perceber esse território aqui. E eu fico, às vezes, imaginando assim, que é porque eu tenho um olhar artístico, né? Eu sou artista cênica, gosto de pesquisar, então que isso me dá uma outra perspectiva para olhar esse território. Mas certas vezes eu sinto que todo mundo tem essa forma de olhar o seu território, específica, autêntica, que a gente só precisa ter noção disso. Então, deixa eu ver aqui. Então, eu comecei a fazer pequenos exercícios para estimular a minha capacidade de perceber esse território externo, que é a Vila Planalto, né? Um dos exercícios que eu fazia, e eu convido vocês a fazer esse exercício quando vocês tiverem um tempo, era sair de casa, aqui da minha casa, completamente aberta e vulnerável para ser atravessada por esse território aqui. Então, eu abri o portão da minha casa e abria completamente os meus ouvidos para escutar todos os sons que vierem a partir da saída de casa. Abria completamente a minha pele para sentir a temperatura. Abria completamente a minha mirada, os meus olhos para ver, né, para ver o que acontece. Abria completamente o meu nariz para sentir o cheiro das coisas. Então, eu comecei a andar pela vila, fazer pequenos trechos aqui. Não sei se você conhece, mas a Vila Planalto tem muitas ruelas, assim, é um labirinto de casas. Então, eu fazia alguns caminhos e completamente vulnerável para ser atravessada por esse território. E aí, quando eu voltava para aqui, eu começava a sentir, né, tudo, ouvir. E quando eu voltava para casa,
eu criava pequenos mapas, não sei se vai dar para ver, espero que sim. Aqui dá para ver sim. Eu criava pequenos mapas dos trechos por onde eu passei. E aí colocava assim, por exemplo, passeio do dia 16/4 de 2019, com o Ruai e com a Esté, que é meu filho e minha sobrinha. Isso também é muito legal. Levar as crianças, convidar as crianças para esse passeio, para essa jornada, porque elas estão o tempo inteiro nesse lugar vulnerável, ouvindo, sentindo, né? Elas estão o tempo todo abertos para essa experiência de sentir o território, né? Essa é a natureza delas. A gente vai perdendo isso, se automatizando, olhando para o chão, não percebendo quem está, não percebendo nada, e as crianças trazem para a gente, né? Com muita facilidade, assim. Então a gente passou aqui, aí eu coloquei as casas, mapeei algumas árvores, por exemplo, bananeira, melão, abacateiro. Aí num trechinho eu coloquei cheiro de caminhão, que eu me lembro que o Luar falou: que cheiro é esse, mamãe? Aí eu falei: filho, esse é o cheiro do óleo do caminhão. O caminhão que fica estacionado num lugar específico aqui dentro da vila. E aí, quando a gente passa, a gente sente o cheiro do caminhão. Aí, Piche Novo, um trecho que a gente passou e que a Caesb tinha acabado de consertar um cano, então tinha um piche novo, assim, veio aquele cheiro do piche novo. É interessante aqui nesse mapa afetivo, eu chamo esse material de mapa afetivo. Tem bastante coisa escrita sobre mapa afetivo na internet, né? O IFAM fala um pouco sobre mapas afetivos. Aí tem uma coisa interessante aqui nesse dia, que eu botei um ponto de dor. Deixa eu me localizar. Assim, o ponto de dor aqui no meu mapa afetivo é a casa do meu pai, né? A minha família inteira mora aqui, parte de mãe e parte de pai. E então, quando meu pai morreu, meu pai já fez a passagem, quando ele morreu, aconteceu uma coisa bem dolorosa em relação à casa dele, à casa que ele morava. Então, toda vez que eu passo por esse lugar aqui dentro da vila, eu sinto uma dorzinha, assim. Ai. Então, eu botei no meu mapa afetivo, ponto de dor. É um ponto que me causa dor. Então, eu faço essa sugestão para você, passar nos lugares que você passa, no lugar que você mora, assim, experimentando o território como uma criança. Depois senta e mapeia isso, plasma isso no papel. O que vai acontecendo, né? O que vai acontecendo assim na minha vida? É que eu começo a perceber que essa relação é muito profunda, né? Eu coloco no meu mapa um ponto de dor, né? A casa física, ela não é um ponto de dor, né? Não é, mas em mim ela é um ponto de dor, né? Isso é muito profundo, como o território físico, geográfico, ele tá dentro da gente, né? E ele se constrói dentro da gente. Quando eu comecei a me perceber dentro da Vila Planalto e ver a beleza que está viva aqui nesse lugar, eu me coloquei dentro desse lugar também. Eu sou um corpo artista, um corpo mulher dentro desse lugar. Como eu contribuo para esse território? Então, é uma relação muito de imbricamento, assim, de afetos, né? Eu sou afetada por esse espaço e eu afeto esse espaço. Eu vejo esse espaço, percebo ele, e ele... eu vejo esse espaço, percebo ele, e me coloco dentro dele, né? Eu vou criando uma noção de identidade para mim. Então, é uma percepção identitária também, né? Eu vou criando a minha identidade. Aqui na vila a gente diz assim, a gente fala sobre sermos vilenos. Eu sou vilena, né? Quem nasceu aqui, a gente fala que é vileno. E por muito tempo eu rejeitei isso, né? Eu estudei a minha vida inteira fora da vila, ia para Asa Norte. E aí as minhas amiguinhas da escola, ali, plano piloto, né? Oi, gente, oi, Denise. Então ali, fica com a gente, gente. E coloquem aí seus comentários, o que vocês estão sentindo, tá? Pra gente ir trocando. Então, o que eu tava falando mesmo? Não me lembro o que eu tava falando. Eu tava falando da percepção identitária.
Então, eu vou criando essa identidade, né, de quem eu sou aqui dentro da vila. Uma coisa interessante também é que eu cheguei num lugar de maturidade em relação da Vilena, lembrei. Então, eu não gostava muito. Eu ia ali para o plano piloto estudar, e ali no plano piloto, a maioria das minhas amigas moravam na Asa Norte, num apartamento. Eu achava isso muito chique, né? Eu achava muito chique as pessoas que moravam num apartamento, na Asa Norte, na Asa Sul. Né? A minha cabeça de criança, de menina, na minha cabeça de criança e de menina, era chique, Asa Norte, Asa Sul, Vila Planalto. Né? Vila Planalto. Eu me sentia meio inferior, me sentia meio na periferia do plano piloto, assim. Né? Eu lembro de ter escutado isso, que a Vila Planalto era a favela do plano piloto. E eu internalizei isso quando eu era criança. Então, eu não gostava muito de ser vilena. Tinha vergonha, não gostava de ser vilena. E tinha muito esse desejo de morar no apartamento, morar na Asa Norte, na Asa Sul. Né? Achava que isso era melhor. E fui, no ensino médio, limpando mesmo essas crenças de que esse lugar é um lugar inferior, de que aqui é ruim ser vileno, de que aqui é lugar de pobre. Eu fui entendendo que isso é uma ferida muito profunda e que é compartilhada pela minha comunidade. Né? É uma ferida compartilhada. E isso se justifica, isso está justificado na história que esse território tem. Né? De fato, a gente ficou aqui por resistência. Né? A ideia do sonho de Brasília era enxotar todos os construtores, candangos, pioneiros para as periferias. Né? E essa é uma perspectiva que eu recebi ouvindo, porque eu já escutei outras histórias também, de pessoas, de construtores, candangos, pioneiros que receberam apartamentos pela Asa Norte, pela Asa Sul. Né? Eu já ouvi essa história, mas a versão que eu escutei aqui dos meus pioneiros da vila é de que existia um movimento muito forte de expulsão, de erradicação dos invasores. Né? Então, queriam jogar a galera para fora e essa ferida ficou em mim. Então, quando eu fui para a escola estudar no plano piloto, eu tinha essa ferida. Não sabia que era uma ferida, mas eu só não gostava de ser vilena. Achava, né? E aí eu fui recuperando essa identidade, percebendo ela, construindo ela. E parei de desejar que esse território fosse outra coisa para ver a beleza do que ele é. Né? Sem cair num julgamento. Por exemplo, fui andando um dia nesses mapas afetivos que eu plasmei, né? Fui andando um dia e aí passei ali por baixo e uma moradora aqui da Vila Planalto, ela mora de frente para um quadrado de uso coletivo, né? Um quadradão assim, que a gente chama de quadradão. E aí ela foi botar os tênis dos filhos dela para secar. Então ela tem o portão da casa dela de grades, assim, e ela colocou todos os pares de tênis encaixadinhos aqui no portão, né? E aí eu, nesse exercício de ficar vulnerável para perceber o território, eu passei e eu achei tão bonito. Tão bonito. Eu vi poesia naquela imagem. O portão marrom, vários tênis coloridos assim, pendurados em todo o portão. Que ela bota os tênis para secar. E quando ela lava a roupa, ela coloca as roupas para secar na grade do quadradão. Outras pessoas, e eu já ouvi isso, ficam irritadíssimas. Como que a pessoa põe a roupa para secar na cerca que é de uso comunitário, não pode, não sei o quê. E eu sinto que essa é a minha percepção, tá? Que é uma vontade de doutrinar uma forma de comportamento, sabe? Que é uma vontade de limpar e higienizar o comportamento das pessoas como se fosse mais saudável se relacionar com o território de uma forma específica. Né? Isso é o que eu leio. E eu, de verdade, me apaixonei tanto por esse território vila e pelas pessoas que moram aqui, que eu acho muito bonito ver as pessoas se relacionando com o território. Então, se ela lava os tênis,
e quer botar os tênis para secar na grade do quadradão que é de uso comunitário, ok, esse território é dela. É dela, ela pode usar. E eu posso assistir ela usando o nosso território, né? Uma coisa interessante também é que a gente se constituiu, esse território vila aqui que eu moro, ele se constituiu muito com um senso de comunidade, que agora está bem abalado nesse momento político e social que a gente está vivendo, mas a vila se constituiu bem com esse senso comunitário. Então a gente tem um resquício desse senso comunitário e eu vejo que as pessoas se respeitam muito ainda, sabe? As pessoas se respeitam muito, todo mundo se conhece, né? A gente tem casamentos entre famílias, na minha família mesmo, e a família do meu pai, né? A família paterna e a família materna. Tem várias pessoas casadas entre si. E eu sei que isso acontece em outras famílias. Então, existe um pouco desse negócio de todo mundo é família, todo mundo é primo. Então, existe um senso de respeito. E é interessante também, precisa ser falado, que as pessoas que... Isso é meu olhar, tá? Que é forte, fala aí. Todo mundo chegou aqui mais ou menos na mesma condição, né? Vieram de outros estados. As ruas da vila têm os nomes dos estados, né? Mato Grosso, Pernambuco. Eu moro na rua Pernambuco. Minha avó mora na rua Mato Grosso. Minha tia mora na rua Minas Gerais, Amazonas. Então, todo mundo chegou de lugares diferentes. Chegou aqui mais ou menos todo mundo na mesma condição. Só que aconteceu, aí veio a primeira geração de nascidos na vila, e essa primeira geração aqui, algumas dessas pessoas passaram em concursos, né, ou, sei lá, montaram um negócio aqui na vila, e começaram a receber mais dinheiro, então mudou a condição financeira, né? E eu percebo que quando aumenta um pouco a condição financeira, existe uma tendência à ruptura dessa comunidade. Né? Se eu tenho mais dinheiro, se eu sou servidora pública, eu não vou me relacionar mais com essa pessoa, sei lá por quê. Né? Mas eu percebo que quando entra um pouco mais de dinheiro e de status a partir do dinheiro, as relações ficam um pouco mais fragmentadas e distantes aqui dentro dessa comunidade. Né? Eu comecei a perceber isso também, que é uma ferida. É uma ferida. De fulano tem mais dinheiro, fulano tem menos dinheiro, eu sou pobre, ela é rica. A gente estudou, oi Cici, boa tarde. A gente estudou junto na mesma escola, mas as condições mudaram, então existe um afastamento, assim, né? Deixa eu ver aqui mais. Então, a gente falou um pouquinho sobre esse território de fora. O convite é que vocês percebam os territórios de fora que vocês passaram aí pela sua vida. Como eu falei no início da primeira live, que a gente caiu e teve que voltar para essa, tem uma música da Martinha do Coco, que é Cocumã, que ela narra um pouquinho ali dessa trajetória dela entre Recife e Brasília, né? Olinda e Cerrado, Brasília. Paranoá, né? Para ser específica. Então, é interessante você observar esse caminho que esse corpo aqui fez durante essa vida aí que você está vivendo, né? Aonde você nasceu, né? Qual, não só o espaço físico que você nasceu, por exemplo, o hospital, né? O hospital que você nasceu, mas quem foram as pessoas que te receberam, né? O que elas contam sobre o seu nascimento? Então, fazer essa investigação para começar a trazer mais contornos para esse território aqui. Agora a gente chegou aqui, né, nesse corpo. Então, a minha família é bem grande, e aí a gente tem uma tradição que é passar as roupas de um para outro, de um para outro, de um para outro. Então, tem um primo mais velho, que é o Enzo. E aí a minha tia compra roupas para o Enzo e tal. Quando o Enzo perde as roupas passam para o meu filho. Quando, eu acho que é mais longe ainda, tem o Arthur aqui. Então, quando o Arthur perde as roupas passam para o Enzo.
Quando o Enzo perde as roupas fazem o Ruá, que é meu filho. E aí eu fiquei vendo uma camisetinha que era do Arthur, que era do Enzo, que foi do Arthur, que foi do Enzo, que agora é do meu filho. E eu lembro de ter visto a roupinha nos dois meninos, né? E todo mundo mora aqui na vila. E eu e eu escrevi um textinho assim, que eu vejo que a roupa não é mais do Arthur, não é mais do Enzo, é ali transitoriamente do Ruá, porque o Ruá também vai perder e já vai passar para algum priminho aí, né? A linhagem está continuando. Mas vejo também que essa roupa é minha, porque eu estou vendo essa transitoriedade, né? Eu estou vendo ela passando. Então, quando eu escrevo sobre isso e falo dessa roupa, ela é minha num sentido sutil, subjetivo. Né? Essa lembrança, essa memória é minha. Quando eu vou conversar com a Dona Maria do Chapéu aqui, bezedeira, uma das mulheres que fez parte do grupo das 10, né? Que bateu o pé e quis ficar aqui nesse território, quando eu vou conversar com ela e ela me ensina os rezinhos de bem dizer, ela é minha mestra no caminho do bem dizer, é meu, né? Ela está me dando aquilo ali, a gente está compartilhando, então é meu também. E aqui dentro de mim eu vou formando esse arsenal, essa percepção sobre esse território. Então é sobre isso que a gente vai se debruçar agora. Vou convidar você a fechar seus olhos um pouquinho. Quero te contar que aqui onde eu moro, as casinhas são bem pertinhas umas das outras, então a gente está ouvindo algumas interferências dos vizinhos. Num dia de sábado, as pessoas geralmente estão mais afoitas, ouvindo música, as crianças estão brincando. Isso também é um lugar de perceber os sons do território a cada dia da semana. Feche os seus olhos. Convido você a perceber agora as tensões do seu corpo físico. Os sentimentos que vêm. E aí agora, num passe de mágica, eu convido você a ir lá para o lugar onde a sua criança adorava. O lugar preferido da criança que você é. E a partir do seu corpo, rememore a sensação, talvez do pé no chão, a temperatura do chão, talvez a sensação da terra, o áspero da terra. Percebe o desejo dessa criança. O que ela tem vontade de fazer? Para onde ela tem vontade de ir? E percebe que essa criança ela só vai. Ela sente desejo e vai. Ela vive esse impulso. E aí, vivendo dentro dessa criança que você é, abre a sua percepção, expande ela, percebendo todo o território que você está, a partir da visão, da perspectiva dessa criança. Os lugares onde ela gosta, amplia, percebendo todo o território físico em volta dessa criança, o território que ela está inserida. Percebe os lugares que ela gosta de ir, vai mapeando isso. Onde ela compra picolé, onde tem sombra, a árvore que ela gostava de sentar, onde ela gostava de jogar biloca.
Vai fazendo esse mapeio sensível, afetivo, a partir da vulnerabilidade da sua criança. E quando você sentir que percorreu esse caminho, vem reduzindo esse território físico, geográfico, reduzindo, trazendo bem pertinho para o corpo dessa criança. Diminuindo. E toda essa lembrança desse território vai diminuindo, entrando por dentro da sua pele, entrando, até entrar dentro do seu coração. E quando você estiver pronta, estiver pronto, pode abrir seus olhos. Percebendo que essa memória da criança, ela mora, ela existe, ela reside dentro de você. E agora eu quero convidar você a, de olhos abertos mesmo, começar a tocar o seu corpo físico. Percebe as linhas das suas mãos. Dá uma atenção para esse território aqui. Seus pelos. E eu convido você agora, na sua intimidade, na intimidade da sua relação com esse território que você é, a investigar um lugar que você gosta muito de você mesmo. Encontra esse lugar que você gosta muito por nada, não tem nenhuma razão, mas você gosta. Aí, como exercício, você pode fazer isso agora junto comigo, ou pode também tomar um tempo depois e fazer esse exercício. Convido você a inventar, chamando aqui a força da sua criança, inventiva, criativa, autêntica, espontânea, inventar uma história para essa parte do seu corpo. A parte que eu mais gosto é aqui a minha coxa, que tem uma pintinha aqui. Tem uma pintinha que eu sempre olhei para ela e vi, e eu acompanhei o processo dessa pintinha, que ela era aqui quando eu era criança, andando para cá, né? Eu acompanhei o trajeto dela. E eu lembro que eu achava incrível ver ela andando, caminhando. Eu percebi que eu estava crescendo porque minha pintinha estava mudando de lugar. E eu comecei a entender esse movimento do minha pele que estica e da pintinha que anda junto. Eu vou expandindo, eu vou crescendo e as coisas vão se movendo junto comigo. Mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não entenda, eu vou crescendo, eu vou expandindo e as coisas vão crescendo junto comigo. Então um dia eu olhei para essa pintinha e eu falei assim para ela: da onde você veio? E aí ela não me respondeu. Aí um dia, depois do banho, eu ensaboei ela, né? Sequei. E aí eu perguntei: da onde você veio? E ela não me respondeu. Aí um dia, então, eu olhei assim pra ela e falei: o que eu preciso falar com essa pintinha pra ela me responder? O que eu preciso fazer pra essa pintinha me responder? O que eu preciso? E eu comecei a perguntar isso. Até que um dia ela falou, eu nem estava esperando, mas ela mesma falou: é o fim das estrelas. E aí eu entendi que essa pintinha aqui, na verdade, ela é uma estrela. Você não está acreditando não, né? Eu tô te contando isso, você tá achando que é... Mas é verdade, é uma estrela que caiu. Eu lembro o dia que ela caiu. Caiu. E quando ela se apagou, assim, estrela cadente, estrela caindo, estrela caindo. Quando ela acabou, assim, apareceu a pintinha na minha perna.
Foi assim, apareceu aqui. Aí eu ganhei essa pintinha. Então, essa pintinha aqui, tem que falar abaixo, que eu não gosto muito que eu conte essa história. Essa pintinha aqui, ela é, na verdade, uma estrelinha que caiu do céu. Então, eu convido você a fazer esse exercício. Sair agora. Fazer esse exercício de inventar a história, passando pelo absurdo, né? Passando pelo nonsense, pelo seu sentido, usando sons, né? E rememorando essa arte de contar. As mulheres da minha família são muito contadoras de histórias. Muito, mas muito. Eu fico aprendendo muito com elas. Porque elas contam as histórias da vida dela, né? O que ela viu no mercado, sei lá. Mas tem uma expressão muito genuína. Então, tenta rememorar as pessoas da sua família, os velhos da sua família que conta história, que conta causa. E faz esse exercício de contar a história da parte do seu corpo. O que a gente está fazendo aqui? A gente está brincando com esse território. E a gente está se tornando cada vez mais íntimo desse território, né? Que é seu. É interessante também pensar que a gente fala o território é seu, mas eu estou saindo um pouco tentando sair dessa perspectiva de que ele é meu, isso aqui é meu, para ir para uma perspectiva de que isso aqui, eu pertenço a isso aqui. Não é meu. A gente vai morrer, né? A única verdade que a gente tem aí na vida é que vai morrer. E quando a gente morre, né? Vira terra. Ali o corpo vira terra. Então, não é meu, né? A minha mestra de bem dizer, Dona Maria do Chapéu, ela me passa o conhecimento dela, porque não é dela. Né? Ela aprendeu com a madrinha dela, em Minas. Ela passa para mim. Eu passo para minha sobrinha, ou para as mulheres que eu faço círculo e roda. Passo para as mulheres, né? Não é nosso. Da mesma forma, isso aqui não é meu. Mas eu pertenço a isso. Então, essa pintinha aqui, que eu contei essa história, inventei, criei essa história, fazer esse exercício me traz para esse lugar de pertença. Né? Pertença a essa estrela que cai, a esse símbolo da estrela que cai, a todas as estrelas que caíram e eu vi. Né? Eu pertenço, isso é meu também. Isso está dentro de mim. Né? Também. Então, é um compartilhar, assim, que não dá muito para a gente dimensionar e colocar em palavras, mas é um compartilhar de tudo, né? Inclusive o ar. Inclusive, a gente está vivendo esse momento, né? Que um pequeno vírus, miudinho, tá aí e saiu da China e veio para cá e tudo muito compartilhado, né? Essa consciência de que a gente está vivendo isso, tudo está muito compartilhado. Né? Aquela frase clássica, somos todos um, né? Somos, a gente está respirando o mesmo ar. Né? A água que eu estou bebendo é a mesma água que está nesse planeta há muito tempo. A água que está no meu corpo já esteve em outros seres vivos. Então é tudo muito compartilhado. Né? Minha gente, é isso. Obrigada às pessoas que estão aí. A gente manteve um público, né? Teve gente que ficou desde o começo comigo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha na primeira aula, foi rapidinho, de 2 minutos, e aí eu caí. Mas lá nessa aula é legal dar uma olhada, porque eu trouxe a música da Martinha do Coco, que é essa música que traz para mim muito claramente a ideia de corpo-território, desse corpo que atravessa os espaços e vai sendo atravessado pelos espaços no mesmo momento, né? Eu estou passando aqui por Brasília-Recife, que é o caso da Martinha, e Brasília e Recife está passando por dentro de mim. E isso fica plasmado ali na música da Martinha. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisinha, agora é a hora, tá? Porque a gente tem mais 1 minutinho aí. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Lembrando que eu deixei esses exercícios aí para vocês fazerem, tá? O exercício do mapeio, passear pelos espaços e depois plasmar um mapa afetivo de tudo que você sentiu, percebeu, viu.
E viva esse oxigênio compartilhado, viva esse compartilhamento, que a gente tenha mais consciência desse compartilhar, né? E respeito com o que entra e com o que sai. E o exercício de contar uma história sobre uma parte do seu corpo que você gosta muito, ou que você não gosta. Tá? Já contei várias histórias com o meu cabelo. Até eu começar a gostar dele, né? Porque teve um tempo aí que eu não aceitava muito esse cabelo. E agora eu gosto muito dele. Então, essa brincadeira de se conhecendo, se reconhecendo, né? Se inventando e criando uma relação muito íntima com esse território aqui. Então, tá bom, minha gente, gratidão, é isso. Agradeço muito pela oportunidade, obrigada, Thaís, obrigada, Cerrado Ecoarte, todas as pessoas que já passaram por aqui. Esse projeto me deu um grande presente na minha vida, que foi me apresentar a Fiota Calunga. Exercício 1, fazer o mapa afetivo dos sentidos na sua cidade. Exercício 2, reconhecer uma parte do seu corpo que você gosta ou que você não gosta e inventar uma história sobre ela. Brincar de inventar, de deixar vir. Isso. Pode ir trazendo o nonsense, o sem sentido, trazendo o absurdo, emendando outras histórias que você já ouviu de dentro da sua família, né? Por exemplo, uma história que é muito compartilhada. Minha bisavó foi pega no laço. Né? Brincar com isso. Isso é uma coisa muito séria, né? Que fala sobre estupro, sobre colonização de corpos, mas brincar com isso, contando, nesse lugar da contação de história, pode ser bem curador, né? Pode te trazer surpresas sobre esse tema, né? Então é isso. Gratidão. E a gente se vê. Se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, pode me seguir no Instagram, @brincandodedeusa. Pode me mandar um e-mail também, que é brincandodedeusa@gmail.com. Tá bom? Eu respondo as pessoas. Um beijo e até mais.